E os elementos do texto narrativo, nós temos aqui o narrador. Quem é o narrador? É aquele que conta a história, que ele vai narrar a história. A gente pode ter o narrador observador, que é aquele que está só observando, ele não faz parte da história. Ele não está incluído ali naquelas ações, ele só observou e está contando. Pode ser o narrador personagem, que é quando ele faz parte, ele está contando uma história que aconteceu com ele. E tem outras pessoas envolvidas, mas ele faz parte daquele momento ali. Ou o narrador onisciente, que o narrador onisciente é uma espécie de narrador observador, ele não faz parte ali da história, só que ele sabe de tudo que se passa. No caso do narrador observador aqui, simplesmente, ele não está consciente de tudo que se passa dentro da mente dos personagens. E o narrador onisciente, por isso que ele tem esse nome, onisciente, quer dizer que ele está dentro da mentalidade dos personagens, sabendo de toda a trama ali, tudo o que acontece, tudo aquilo que eles estão arquitetando fazer. Beleza? Próximo passo aqui, ó, próximo elemento da narrativa. O enredo. O que é o enredo? Enredo quer dizer enredar, caminhar, constituir, a construção de todo aquele texto. E esse enredo ele pode ser linear ou não linear. Qual é a diferença? O linear é quando realmente a história começa lá do iniciozinho, vai contando toda a trajetória daquele personagem, daquela pessoa, daquela vida. O não linear, ele começa pelo final. Como assim? Acontece, ele começa lá, digamos, 10 anos depois de uma determinada situação, que depois, no decorrer da história, conforme você vai lendo, vai evoluindo na sua leitura, você percebe que aquele fato que foi contado lá no iniciozinho do livro é algo que aconteceu 10 anos antes. Beleza? Próximo ponto aqui. Muito importante que tem no texto narrativo. Outro elemento importantíssimo. Sem esse elemento aqui, o texto narrativo não funciona. Os personagens. Os personagens se subdividem em protagonista, que é aquele que é o principal da história. Antagonista, que é o que vai embater, que vai ser oposto, né? O opositor, o adversário do protagonista, que a gente costuma chamar de vilão da história. E os coadjuvantes, que são aqueles que estão ali no entorno do vilão ou no entorno do personagem principal, do mocinho da história. Outro elemento aqui, pessoal, o tempo. Tempo, a marcação do tempo, ela pode ser cronológica ou psicológica. Tempo cronológico é aquele que você percebe a passagem do tempo, das horas, dos dias, das semanas, dos meses, e se passaram alguns anos, entendeu? Aquela marcação corrente de acordo com aquilo que a gente está acostumado. E o tempo psicológico, ele é um tempo mais assim, da mentalidade da pessoa. Explica melhor. Sabe aquele momento lá do filme, ou da história, que está faltando assim alguns segundos para a bomba explodir? Só que você vê que passam várias e várias cenas lá no filme ou na história, ou acontecem muitas coisas, e aquela bomba ainda não explodiu. Então esse tempo é o psicológico, né? Na sua mentalidade. O tempo psicológico, ele ultrapassa os limites da lógica, então ele não vai seguir aquela ordem, aquela sequência linear que a gente está acostumado no tempo cronológico. Legal? Próximo aqui, próximo elemento, espaço. Isso é muito importante. Espaço é o quê? É onde acontece. É o local, é o lugar. Tá? E esse lugar, ele pode ser um espaço físico, igual, por exemplo, aqui eu estou, né, na minha casa. Ou pode ser numa floresta, pode ser numa praia, enfim, um espaço físico. Pode ser um espaço psicológico, porque a gente conta muitas histórias, né? Na nossa mentalidade, você conta muitas histórias para você mesmo. Você ouve muitas histórias e aquilo fica, né, ultrapassando ali os seus limites psicológicos. Então, pode ser naquele ambiente só aqui, uma história que aconteceu só na sua mentalidade. Aquele velho papo assim, eu namorei tanto tempo com essa pessoa, só que ela não sabia, né? Então, essa história de amor, esse romance foi só psicológico. Ou espaço social, como assim? Hoje, com toda essa tecnologia, a gente tem os espaços sociais. As redes sociais, por exemplo, é um espaço onde acontecem histórias, onde acontecem eventos, acontecimentos, tem várias coisas que se passam ali. Esse é o espaço social, Facebook, por exemplo. Tá legal? Beleza?